Estou muito feliz de fazer parte cada dia dessa igreja, ser pastoreado por esse líder, abençoado pastor. Glória a Deus, por isso, né, pastor, Deus abençoe, orando sempre para os nossos líderes. Quero que você abra sua Bíblia. 2 Reis, no capítulo de número 4, verso de número 38. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus se encontra aqui nos dias. Voltou Eliseu para Gilgal. E havia uma crise de fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossítidas. Voltou e cortou-a em pedaços e, pondo-a na panela, visto que não conhecia sobre aquilo. Depois começaram a comer todos os homens. Enquanto comia do que eles fizeram, exclamaram: tem morte nessa panela, homem de Deus. E não puderam comer. Porém, disse ele, Eliseu: traz-me a farinha. E ele o deitou na panela e disse: tira de comer para o povo e para os discípulos. E já não havia nenhum mal na panela. Amém? Sou grato a Deus por essa palavra tão maravilhosa. Logo após nós estaremos orando ao Senhor. Eu quero nessa noite trazer uma palavra da parte de Deus sobre esse texto que nós lemos aqui, esses 5 versículos. Talvez você já conheça, talvez você já leu há muitas vezes. Talvez até como eu já pregou algumas vezes, mas a palavra de Deus, ela é uma fonte que sempre ela renova, sempre nos traz novidades nos nossos corações, quando Deus ele ministra nos nossos corações. E nessa tarde eu pedi a Deus para ministrar algo no meu coração. E Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração, a qual eu fiquei maravilhado quando eu comecei a meditar na palavra de um lado para o outro, perguntando para Deus o que o Senhor queria nos falar. Deus queria revelar através da sua palavra. E Deus trouxe essa palavra no meu coração sobre uma crise que havia no tempo do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. Ele foi um homem que ele pediu algo muito valioso, muito importante, quando Elias foi assunto ao céu, antes de Elias foi levado ao céu. Ele pediu a porção dobrada e ele recebeu porque ele pediu com muito apreço, com muita fé, com muita devoção a Deus, com muita confiança a Deus. E é um dos profetas que mais nos inspiramos. É um dos profetas que mais nos inspiramos, porque mesmo ele ainda morto, Deus fez através dele muitos milagres. Mesmo ele morto ainda, através dos seus ossos, Deus ainda fez milagres para cumprir todas as promessas que havia na vida dele. Quando Deus ele tem promessa nas nossas vidas, quando Deus ele fala sobre as nossas vidas, quando Deus ele tem algo a nos fazer, a nos realizar nas nossas vidas, muitas vezes nós passamos por momentos, por crises, por problemas, que até mesmo nós pensamos que muitas vezes estamos sozinhos, como Elias pensou, como muitos, como Moisés,
como Davi, mas a Bíblia nos diz que havia uma crise nesta região chamada Gilgal. Gilgal era um lugar onde Eliseu parava, onde Eliseu tinha a escola dos profetas. Gilgal é onde Eliseu reunia para ali debater, para explicar teologia sobre Deus, sobre as coisas de Deus, da própria vida que ele vivia. E quando Eliseu, a Bíblia fala, volta a Gilgal, ali tinha pessoas que eram discípulos dele. Ali tinha pessoas que tinham sede para aprender do profeta Eliseu. E Eliseu, quando ele chega ali naquele lugar chamado Gilgal, a Bíblia fala que havia uma crise, havia um problema, havia uma situação. E é interessante que muitas vezes nós percebemos que eu estava meditando aqui, pastora, nesse texto, Eliseu poderia passar por outro lugar, porque tinha outras rotas, tinha outro percurso, mas a Bíblia nos diz que Eliseu resolveu no coração ir até Gilgal. Sabe por quê? Porque ali tinha seus discípulos, ali tinham aquelas pessoas que queriam aprender, tinha pessoas que queriam ser instruídos por ele. Irmão, como é maravilhoso, irmão, quando você tem alguma pessoa que ele quer aprender, que ele quer ser instruído de Deus. A dificuldade nossa hoje é quando alguém não quer. Quando alguém muitas vezes não quer aprender, e a Bíblia fala que Eliseu foi em Gilgal, porque ali, irmão, ele tinha discípulos que queriam aprender dele, queria viver nos passos de Eliseu. Eliseu ali em Gilgal, outrora perto do Jordão, já tinha problema, mas ele voltou no mesmo lugar. A Bíblia nos diz que outrora ele tinha preparado aquele lugar, ele tinha tirado madeira, ele tinha cortado o machado que era emprestado, tinha caído dentro do Jordão, e ele orou, e o ferro do machado flutuou. Sabe por quê? Porque ele sabia no Deus que ele servia. O nosso Deus, ele vai além da medicina, o nosso Deus vai além das gravidades, Deus vai além de tudo. E Eliseu, doutora Carla, já tinha um problema em Gilgal, mas ele volta ali porque ele sabia que tinha pessoas que queriam aprender. Eliseu volta naquele lugar porque ele sabia que aquelas pessoas não estavam preparadas ainda suficiente para ele não passar ali. E quando ele chega naquele lugar, irmão, havia uma fome. A fome naquela época era terrível, já tinha passado outros momentos de fome, mas a Bíblia fala que Eliseu chega novamente naquele lugar e depara com uma fome, depara com um problema muito grande, e todos os seus discípulos, irmão, aquele que discipula alguém, irmão, ele sabe que ele se preocupa quando aquele discipulado está passando um momento difícil, ele dói na alma, ele se preocupa com aquele que está padecendo. E Eliseu, a Bíblia fala que ele se comoveu. Eliseu, ele se preocupou com aqueles homens, com aqueles discípulos, e disse: olha, está tendo uma fome aqui, está tendo uma escassez de alimento neste momento. E a Bíblia fala que ele disse para seu servo Geazi: vai procurar alguma coisa, vai procurar. Ele saiu, irmão, sem conhecimento. Porque muitas vezes, irmão, eles estavam para aprender, mas Eliseu pediu a Geazi, irmão, já tinha acontecido algumas coisas que Geazi não sabia. E a Bíblia fala que Eliseu pediu o seu servo, falou: vai procurar algumas coisas para o seu moço, para pôr na panela. A panela estava vazia. A panela estava vazia, irmãos. Imagina aquele povo olhando, dizendo: nós estamos esperando no líder. É sempre dessa maneira, as pessoas, irmão, esperam no líder. A direção vem do líder, irmão. Nós temos que ser submissos muitas vezes à direção de alguém. Nós temos que ser submissos muitas vezes ao anjo. Eles estavam lá batendo cabeça, dizendo: nós estamos com fome. Eles olhavam, via só o problema, eles viam a panela vazia, eles viam a fome, eles viam o problema. Mas Eliseu falou: vai no campo. É no campo que nós encontramos a resposta de Deus. É no campo que nós recebemos a resposta de Deus. Mas muitas pessoas, irmão, não têm conhecimento do campo. Tem pessoas que não têm conhecimento do campo. Por isso que Jesus falou: o campo está maduro para
mas poucos são os ceifeiros. Nessa noite Deus manda falar para ti, nessa noite nós vamos aprender como ir no campo e não pegar coisas amargas, para não consumir coisas amargas, coisas que contaminam, coisas que matam. Nós temos de ter cuidado nesses dias com as fake news, para não colocar dentro da nossa panela. Quantas pessoas muitas vezes, irmão, falam que é suficiente? Tem pessoas que muitas vezes, doutora Carla, fala, eu sou o cara. Geazi, irmão, andava igual Eliseu andava com Elias. Esse servo aqui, irmão, ele andava com Eliseu, sabia o Deus que servia, que Eliseu servia, mas ele não buscou direção de Deus. Quantas pessoas muitas vezes, irmão, pensam que não precisa de direção do líder. Tem pessoas que pensam muitas vezes, irmão, como este homem aqui. Eliseu falou, vai no campo. Vai no campo. E ele chegou lá, irmão, falou, vou pegar tudo que vier aqui. Eu vou pegar tudo que vier. Igual Jesus falou assim, chamou uns, não veio. Chamou outros, não veio. Jesus falou, chama todo mundo. Vai pelos valados, vai pelas vilas, vai por todo mundo. Traz todo mundo. Trouxe aquele tanto de gente. Quando Jesus olhou, viu um camarada que não estava com veste nupcial. Viu um homem lá no meio e falou, como é que você entrou? Chamou todo mundo, eu entrei no meio. Nós temos de ter um discernimento de Deus para fazer a obra de Deus. Nós temos de ter uma direção de Deus, nós temos de ter orientação de Deus. Esse servo aqui, irmão, ele foi lá e disse assim, tem uma trepadeira. Por que ele não buscou mais alto? Ele buscou lá embaixo. Ele falou, vou pegar essa daqui, essa trepadeira. E levou para o povo. Ele levou para pôr na panela, porque a panela estava vazia. Irmão, se você tem panela vazia, cuidado com o que você coloca dentro. Porque talvez, muitas vezes, algo que nós vamos colocar dentro pode ter morte. A nossa panela, irmão, não pode colocar qualquer coisa. O nosso coração tem de ser um coração templo do Espírito Santo. Não podemos colocar angústia. Não podemos deixar entrar o ódio, o rancor, o ressentimento. Não podemos, igreja. Ah, é mais fácil. Por que ele pegou? Era mais fácil, foi pertinho. Nós temos de ter cuidado. A Bíblia fala que esse servo pegou e falou, acende o fogo, e todo mundo falou, está cheiroso, nem tudo que cheira é bom. Pegou o irmão Gilberto e começou a cortar, e falou, eu que vou fazer a comida, irmão. Nessa noite talvez não é noite de culinária, mas esses homens aqui, irmão, o servo de Eliseu, foi fazer comida. Esse servo aqui, irmão Inês, vai fazer comida, irmão, foi fazer a comida e começou a cortar e disse, vai ser uma comida saborosa. Vai ser uma comida saborosa. E quando começou, e vai colocando aqueles galhos, foi colocando tudo dentro daquela panela, foi colocando e disse, vamos cozinhar. Cuidado com a crise, quando a crise vier. Quantas pessoas nessa crise estão se esfriando, sabe por quê, irmão? Estão colocando coisas amargas, estão colocando, irmão, veneno dentro da panela, sabe por quê? Cuidado com aquilo que você está colocando dentro da tua panela. Sabe o que está acontecendo nessa crise, irmão? Todos os canais, lá em casa, todos os canais estão abertos. Até mesmo aqueles que estavam fechados, que você não paga, abriu. Sabe por quê? Porque o lema da televisão é fica em casa, sabe para quê? Para que você fique alimentando, colocando todo tipo de lixo dentro da panela. Nós temos de colocar a palavra de Deus dentro de nós. Medita, levante a tua mão nessa noite, põe a palavra na tua vida, em vez de ir para as redes sociais, e o meu irmão ir para a rede social buscar coisas que não valem, fake news, cuidado, meu irmão. Cuidado com o que você está colocando dentro da tua panela. Pode trazer morte. Pode trazer morte. Esse aqui andava com Eliseu. Irmão, não é porque você anda com o pastor, não. Não é porque você anda com o líder, não. Cuidado com... Irmãos, por isso que está cheio de pessoas muitas vezes, pastor.
Por isso, irmão Gilberto, que está cheio de pessoas amargas, porque estão colocando coisas dentro da sua panela, que tem trazido morte dentro da sua vida, tem trazido uma vida amargurada, uma alma amargurada. Por isso que muitas pessoas, irmão, estão, sabe por quê, irmão? Porque passa o dia todo, fica 24 horas na frente da televisão. Meu irmão, não estou falando que a televisão é o capeta, não. Mas nós temos de saber o que nós vamos colocar para dentro de nós. Como Davi fala no Salmo 101, não porei coisas impuras dentro diante dos meus olhos. Nós temos de saber o que nós vamos colocar diante de nós. Por isso, irmão, igreja do Senhor, por isso que o Senhor Jesus falou, a candeia do corpo é a candeia do corpo é se os olhos for bom, todo o quê? O corpo será bom. Irmão, nós temos de ter cuidado aonde nós estamos pondo os olhos. Nós temos de ter cuidado aonde nós estamos pondo dentro da nossa panela. Ei, você está longe do teu irmão, mas fala para o teu irmão, fala, o que tu está colocando dentro da tua panela aí, hein? Cuidado com o que você... Cuidado para não colocar coisas amargas dentro dessa panela. A Bíblia fala que ele cortou e falou, vou servir, irmão. Cuidado com quem vai servir. Cuidado com o que vão servir para você. Esse servo aqui, mãe Inês, foi colocar, come, fica à vontade, todo mundo diz, é banquete, é um banquete maravilhoso, mas de repente, quando todo mundo começou a comer, dizer, está doendo a cabeça, ai meu Deus, eu vou morrer. Sabe por quê, irmão? Porque comeram, irmão, coisas contaminadas, comeram coisas impróprias. Nessa noite eu digo para ti, cuidado com o que nós vamos comer, com o que nós vamos ingerir da parte de Deus. Mas tem um chavão hoje em dia, muitas vezes, irmã Thalita, que muitas vezes fala, mas falando no nome de Jesus. Eu estava numa igreja pregando antes dessa quarentena. E aí foi terminar a campanha e o pastor lá no Dom Bosco. A igreja lotou. Aí o pastor ficou animado demais, porque ele anunciou no carro de som e Deus operando. E ele, irmão, falou assim, eu vou passar uma missão para você. Eu falei, pastor, depende da missão. Cuidado com o que o senhor... Eu falei para ele brincando, falei, o que é essa missão? Cuidado. Aí, irmão, ele pegou antes de pregar, falou assim, olha, eu quero que os irmãos façam voto. Os irmãos fez voto, colheu o dízimo, colheu as ofertas. Aí depois falou assim, depois você vai colher um desafio. Eu falei, pastor, me põe fora dessa. Me põe fora dessa. Irmão, querendo, irmão, que eu forçasse. A igreja já tinha dizimado, a igreja já tinha ofertado, a igreja já tinha abençoado com os votos. Ele queria que fizesse outro desafio. Eu falei, eu não. Irmão, sabe o que é isso? Muitas vezes empurrando coisas que muitas vezes, irmão, não está. Empurrando comida que na panela já não suporta. Nós temos de ter cuidado, irmão, com o que vai comer. Hoje em dia, irmão, tem feijão para curar não sei mais o que. É tanta coisa. Mas nessa noite, a comida que Deus quer que coloque dentro dela é a farinha. É o poder de Deus. É a palavra de Deus que nós temos de pôr dentro de nós. Porque a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. É a palavra, é a farinha. Jesus falou, eu sou o grão de trigo. A farinha vem do trigo. Jesus estava falando, esse é Jesus, irmão. Irmãos, cuidado. Por isso que muitas vezes, doutora Carla, que muitas pessoas falam, eu comi, não passei mal. Eu comi, meu estômago está cheio. Eu comi, irmão, sabe por quê? Muitas vezes nós comemos e não consultamos a Deus. Nós comemos e não apresentamos a Deus. Nós comemos muitas vezes, irmãos, não sabemos o que é. Olha o que a Bíblia fala, ele cozinhou e deu para todos os discípulos do profeta. Então saiu o campo e apanhou a trepadeira e colhendo encheu a sua capa. Ele encheu a capa dele e falou, vou fazer muita comida. Encheu a capa e voltou, cortou em pedaços, pondo na panela, visto que não conhecia.
nós temos que ter cuidado com aquilo que nós não conhecemos. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis, conheça a verdade. Por isso que a Bíblia nos diz, conhecerei a verdade. Eu nunca esqueço. Eu estava no Caravela, de repente tinha uma irmã louvando, adorando. E de repente, irmão, eu vi que tem alguma coisa estranha. Eu vi uma coisa estranha ali, irmão. Falei assim, isso não está sendo de Deus. Muitas vezes nós temos de saber o que é de Deus, irmãos. É igual Paulo, irmão, como a Bíblia fala no capítulo 16, no capítulo 15. Quando Paulo estava lá, uma menina falou, este homem que está aí é homem de Deus. E Paulo só ouvindo aquele elogio. Este homem que está passando aí é um homem de Deus. Paulo olhou para trás e falou, sai dela, Satanás. Nós temos de saber até quem está nos elogiando. Tem elogio que é o mal, irmão. Está pensando mal. Paulo olhou para aquela menina e falou, sai dela. E aquela menina louvando, jogava o pé lá em cima. Faltava, eu digo, meu Deus. E ela jogava o pé e Deus falou assim, quando você estiver pregando, e a gente quando está pregando, Deus toma a gente sai andando, o pé começa a pegar fogo, a mão começa a pegar fogo, e eu saí, quando eu pus a mão na cabeça dela, e ela estava profetizando uma beleza, igreja, por essa luz que está no céu. Ela estava profetizando, Tiago de Paulo, uma beleza na cabeça de todo mundo. Aí Deus falou, fala para este povo, quem era que estava pondo a mão na cabeça de vocês? Quem estava pondo a mão na cabeça era uma pessoa que estava cheia de problemas, de demônios. Nós temos de conhecer a verdade, conhecer a palavra. Por isso, irmão, que nós temos de saber caráter. Este Geazi aqui, esse servo aqui, irmão, pegou tudo. Não conhecia nada, mas pegou tudo. Por isso que, irmão, nós temos de pregar o que nós conhecemos, que é a palavra de Deus. Ele pegou, irmão, tudo que ele conhecia aqui, irmãos. Pegou tudo e colocou na panela. E deu para comer os homens. Enquanto comia, exclamaram, dizendo, é morte, no verso de número 40. A morte na panela. Aí não podia comer. Muitas vezes, irmãos, tem coisa que nós temos de saber o que nós estamos comendo. Nem por isso que o Senhor Jesus falou, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós temos de ter cuidado, irmãos. Quantas pessoas, muitas vezes, irmão, hoje, hoje existem os pregadores, tantos pregadores, irmãos, YouTubes. Hoje tudo, meu irmão, nossa, que frase, o cara pega uma frase lá, muito bonita. A pessoa pega uma frase muito de efeito, é só frase de efeito, oh, glória. Mas muitas vezes essa frase de efeito, irmão, impacta naquele momento, mas não traz o fogo de Deus. Este homem aqui, irmão, sabe o que aconteceu? Todo mundo exclama, tem morte. Sabe o que é que ele fez? Ele serviu a comida, mas ele não serviu o resultado depois. Ele serviu a comida, ele serviu, e o povo falou, olha, morte na panela. Mas sabe o que é que correram para Eliseu? Ainda bem que Eliseu estava próximo. Ainda bem que Eliseu, irmão, como é bom ter alguém de Deus próximo, porque aí vai ter a direção do problema. Aí vai ter a direção para Deus resolver. Muitas vezes, irmão, nós temos de estar perto de alguém, irmão, que muitas vezes tem a direção de Deus. Nós temos de andar com quem tem direção de Deus, quem tem direção do céu. E esse homem aqui falou assim, olha, todo mundo dizendo, morte na panela, homem de Deus. Falou, oh, agora homem de Deus. Homem de Deus. Mas a primeira coisa para tirar a morte da panela, primeira coisa, irmão. Primeira, coloque a palavra de Deus em primordial na sua vida. Coloque a palavra de Deus, irmão, todo mundo falou, está morrendo. Mas onde tem Eliseu, irmão, não tem morte. Onde tinha Moisés, irmão, e o povo no capítulo 21, olha, eu quero até ler para você a palavra de Deus. Capítulo 21 de Êxodo, de número, perdão. Verso de número 4 diz, então partiram do Monte Or, e pelo caminho do mar,
e rodearam a terra de Edom. Porém, o povo se tomou impaciente no caminho pelo deserto. E o povo falou contra Moisés e contra Deus. Por que nos fizeram sair do Egito para parar nesse deserto? Nós vamos morrer nesse deserto, não tem água. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que o Senhor mandou entre eles serpentes. Deus mandou, irmão, coisas terríveis. A serpente começou, irmão, picar todo mundo. E sabe o que aconteceu? O povo falou, homem de Deus, ora por nós. Oh, ora por nós. E o Senhor, Moisés falou, Senhor, o que eu vou fazer aqui? O povo, irmão, começou, sabe, reclamar, murmurar do deserto, murmurar que estava faltando água, murmurar que estava com fome, murmurar que tinha saído. O povo estava reclamando que tinha saído do Egito, irmãos. Quantas pessoas, irmão, reclamam de tudo, Vamos adorar, vamos ser mais gratos a Deus. Deus não deixa nada faltar para nós. E aí, sabe o que aconteceu? E o povo falou, homem de Deus, ora por nós. E Moisés orou pelo povo e disse, Senhor, o Senhor falou para ele no verso 8, capítulo 21 de Número, faz uma serpente de cobre e põe lá. O que mirar nela não vai morrer. O que olhar para ela, irmão, simboliza Jesus Cristo pendurado. Irmãos, nós temos de olhar para Cristo, porque se nós olhar para Cristo, não vai ter morte. Se nós mirarmos em Cristo Jesus, aquele povo, porque eram murmuradores, aquele povo reclamaram que tinha reclamação, até que tinha saído do Egito, irmãos. O povo estava reclamando de tantas coisas. E Deus permitiu tudo aquilo, mandou aquela serpente, irmão, para dizer assim, olha, vocês estão reclamando, eu estou cuidando de você nesse deserto. Eu quero falar para ti nessa noite, Deus cuida do teu deserto, irmão. Deserto não é lugar de crente padecer, de crente cair. É uma passagem para a terra prometida. A terra prometida está logo ali, aleluia. Levante a tua mão. Nessa noite Deus manda falar, na tua panela vai ter providência. Na tua panela vai ter bênção. Na tua panela vai ter abundância. Quem comer dela vai ser edificado. Quem comer dela vai ter vida na alma. Não vai ter morte. Elcio, quando as pessoas comeram, falou, opa, irmãos, é desse jeito. A nossa panela, irmão, por isso que a Bíblia fala, que a boca fala o que o coração está. Por isso, irmão, que muitas vezes, tem pessoas, irmão, que falam tudo. Por isso que tem pessoas, irmãos, mas Deus, eu vou falar, porque, irmão, até para aquilo que Deus manda você falar, você tem de ter instrução, direcionamentos de Deus. Você não pode falar tudo que, eu falo, eu sou desse jeito. Mude dentro da sua panela. Mude, espere na hora de Deus. Este povo começou a morrer, e no verso 40 diz, depois deram de comer, aleluia. E disse, olha para aquele que começou, morte na panela, homem de Deus. Não pode comer, porém, disse ele, trazei farinha. Muitas vezes o remédio, irmão, para tirar a morte é tão fácil, muitas vezes. Muitas vezes, pastor Diogo, o remédio para tirar a mortandade é tão fácil. É só a palavra, a farinha. Era só jogar farinha. Eliseu falou, traga farinha aí do trigo. Irmão, para acabar a morte, a nossa vida tem de estar cheia da farinha. A nossa vida tem de estar cheia da palavra. Minha esposa está aqui, irmão, meu rádio, eu gosto muito de rádio. É o tempo todo eu ouvindo uma palavra, porque eu tenho um rádio que prega muitas coisas fora. Eu me alimento da palavra, é a palavra, sabe por quê, irmão? É dela que nós temos vida. Oséias falou no capítulo 4, Oséias falou assim, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Eu estava no monte, fazendo campanha em cima de campanha, sem parar, campanhas e campanhas. Aí eu terminei a campanha, irmãos, e Deus é fiel. Porque neste momento, irmão, sabe o que é? Que todo mundo está no mesmo barco.
Está todo mundo no mesmo barco, você vê muitas lutas, você vê muitos problemas, e você está orando. Eu estou orando até para um médico, amigo, conhecido, que está com coronavírus, está na UTI, e eu sei que Deus vai fazer um milagre. E ali orando por ele, fiz uma campanha, terminei ali na quarta-feira. E quando eu termino aquela campanha, Deus falou, vou te surpreender. E Deus tem surpreendido de uma maneira tão grande a minha vida, pastor Diogo. Igreja que está aqui. Irmão, Deus me surpreende de uma maneira, minha esposa está aqui, minha companheira, heroína. Está aqui do lado, sabe? Olha como é as coisas. De repente eu vou no lugar, Deus falou, vai em tal lugar, eu te dei a direção. Chega lá, a pessoa está com a oferta aqui. Ó, pastor, está aqui. Eu mantenho você. Minha esposa está à prova aqui, pessoas mandam da Inglaterra, pessoa que eu nunca nem vi. Nunca nem vi, só Deus manda. Eu estou lá em casa, de repente alguém toca, alguém fala, pastor, vem aqui. Eu vou lá, irmão, a bênção já está. Irmão, Deus tem me surpreendido de uma maneira tão grande. Porque, irmão, eu vivo da obra. É as igrejas que cuidam de mim, da minha família, é os mantenedores. Eu vivo para Deus, irmã Miriam. E sabe que agora eu estou pregando muito pouco. Eu pregava muito. Pregando muito. Agora, e Deus não deixou nada faltar. Sabe o que é que Deus faz? Está me surpreendendo muito mais. Sabe por quê? Porque enquanto tiver a panela cheia da palavra, cheia da farinha, não vai faltar nada para nós. Seja cheio da palavra. Seja cheio da palavra. Deus é fiel, irmãos. Irmãos, eu tenho visto isso. Sabe por quê, irmão? A nossa vida tem de estar cheia da palavra, porque a palavra, ela alimenta o homem. A palavra alimenta o homem. A Bíblia fala aqui, olha o que a Bíblia diz. Porém, disse Eliseu, traz aí a farinha. Todo mundo fala, esse camarada vai pôr farinha dentro do trem aí, vai piorar. Vai virar farinha dentro do caldo, vira o quê? É pirão, né? Né, João? O grande chefe de cozinha aí, o João é o grande. Ele e a Natália são... Quando vocês for fazer, pensar numa comida gostosa, chama o João e o irmão Rogério. É bom para fazer comida. Só que tem de pôr touca na cabeça, senão cai cabelo na comida, viu? Tá? Então, irmão, sabe o que aconteceu, irmão? Eliseu falou assim, traz aí farinha. Irmã Carla já pensou, irmão? Tem gente que não gosta de farinha. Eu gosto de farinha demais. Sou nordestino, né? Eu e o irmão Gilberto são... O Gilberto é baiano, né, irmão Gilberto? Ah, é candango, né? Ah, parece, né, irmão? Então, o que acontece, irmão? Pegou e falou assim, traz farinha. Rapaz, quando trouxe farinha, o povo falou, meu Deus, o que esse cara vai fazer com farinha? O que vai pôr farinha? Se fosse eu falei, Eliseu, põe farinha de puba, que eu gosto de farinha de puba. Que é grossa, cascalho. Aí, irmão, sabe o que Eliseu falou para ele? Traz farinha. O povo falou, pensei que ele ia trazer alguma coisa, irmã Larissa. Pensou que ia trazer um remédio para pôr. Eliseu falou, põe farinha, porque o mistério é a farinha, glória. Hoje o mistério de Deus, hoje na tua vida, é a palavra de Deus. Receba a palavra, receba o poder de Deus, que vai tirar toda a morte, vai tirar todo o problema, vai trazer vida, vai trazer cura, vai trazer restauração na alma. Eliseu, irmão Luiz, falou, traz farinha. Quando trouxeram farinha, irmão João Roberto, disse, manda farinha aí. De que tanto? Manda farinha para valer aí. Quando tacou farinha, irmão, dentro da panela, disse, agora pode dar ao povo, irmão. Irmãos, isso que é um homem de Deus, irmão. Enquanto todo mundo ainda estava com medo, falou, você é que come ainda? Pois só farinha. Eliseu, pode comer. Nós temos que ter palavras de autoridade. Nós temos que ter palavra de autoridade, irmãos. Aleluia. Tem gente que diz, não vou comer porque engorda. Não é que engorda, não. É nós que engordamos. Tem gente que muitas vezes não vou comer porque eu vou passar mal. Nós temos de ter autoridade naquilo que nós vamos comer. Eliseu falou, eu pus farinha aí. Quem pôs o tempero foi eu, Eliseu. Eu quero dizer para ti, a tua comida, quem pôs o tempero foi Deus. Pode fazer para todo mundo. Pode dizer para todo mundo, pode comer. Receba de Deus hoje. Pode comer, pode alimentar. Irmão, tem disso, irmão. O bom cozinheiro, irmão,
Eu vejo, irmão, minha esposa muitas vezes assiste aqueles programas de comida. E aí muitas vezes, irmão, eu vejo aquele, o povo gosta de hoje. Hoje todo programa tem um momento de comida. Fazendo comida, irmão. E eu vejo muitas vezes os caras fazem uma comidinha lá. Pediquinho, aquelas coisinhas pequenas. Faz aquela coisinha muitas vezes que você diz, nossa, que trenzinho ali. E de repente o cara come, nossa, tá gostoso. Muitas vezes não está nem gostoso, irmão, mas por causa, irmão, daquele cara que é famoso. Por causa que muitas vezes aquele cara falou, coma para você ver como é diferente, como é gostoso. Este homem aqui, Eliseu, falou para aquele povo, falou, coma todo mundo. E sabe o que acontecia? Já não havia mal. Fala para teu irmão, fala, pode comer a palavra, não tem mal contra a tua vida, não. Fala para teu irmão, fala, todo mal já caiu por terra. Fala, come, pode comer. Não há mais mal. Mas nessa noite, irmão, arranque de dentro da panela toda a erva amarga. Ei, arranque de dentro do teu coração tudo que é contra o teu irmão. Arranque de dentro dessa panela tudo que traz morte para o teu irmão. Porque a Bíblia fala, ai daquele que faz um dos meus pequenininhos tropeçar, cair. Cuidado com aquilo que você está servindo. Cuidado com aquilo que você vai servir. Por isso que muita gente fala bem, se você fica calado, você não... Irmão, é melhor ficar calado. Porque, irmão, senão depois você vai ser aquele que muitas vezes fala demais, é escravo das suas próprias palavras. É melhor o silêncio. Muitas vezes é melhor, irmão, você ficar calado e não brigar. Muitas vezes colocar na mão de Deus. Eliseu colocou na mão de Deus e Deus tirou a morte, Deus tirou o problema. Nessa noite, irmão, para tirar a morte de dentro da panela, não coloque qualquer coisa dentro dela. Não coloque, irmão. Não coloque qualquer coisa dentro dessa panela. Segundo, coloque a palavra, a farinha, que é a palavra de Deus. Terceiro, talvez um louvor, irmãos, no seu carro, na sua família. Coloque um louvor dentro da sua casa. Coloque um louvor, irmão. Começa a colocar dentro dessa panela aí, irmão. Sabe, coisas que edificam o teu irmão, que edifica o teu próximo, que edifica teu cônjuge, que edifica o teu filho, que edifica. Você tem de colocar alguma coisa que vai te edificar. Tem pessoas que muitas vezes a panela dela, meu irmão, só sai coisa ruim. Porque tinha aquela música antigamente, falava, panela não sei mais o que vai comida. Mano, tem panela aí que está fazendo comida ruim. Deus. É o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu quero dizer nessa noite para você, para terminar. Terceiro, jogue fora todo o mal e coloque Deus no centro da sua vida. Jogue tudo fora. Aquilo que talvez está corroendo, aquilo que está trazendo amargura na tua alma. A Bíblia fala que Moisés chegou num lugar que as águas eram amargas. As águas eram tão amargas, chamava Eli. E quando ele chegou ali, aquelas águas amargas, ele falou, Deus, sempre direção de Deus. Quando você pede direção de Deus, águas amargas, vida amarga, vai embora e fica vida doce. Moisés perguntou, Deus falou assim, vai, pega uma árvore aí, pega um pedaço de galho aí, pega. Sabe o que é que Moisés fez? Jogou o galho lá, a água se tornou doce e falou para o povo, pode beber. Será que as pessoas podem beber da água que está jorrando de nós? Será que as pessoas podem comer da comida da nossa panela? Será que nós podemos servir do que nós estamos comendo? Será que você pode servir o que você está comendo, hein? Será que você pode? Ou talvez você diz, eu não vou servir não, porque senão fulano tal não vai gostar. Quem sabe você diz, eu não vou. Tem gente que esconde comida, porque sabe que a comida não está boa.
Mas nessa noite Deus fala, das tuas mãos, da tua boca, da tua vida, do teu coração, vai manar comida boa, vai manar água boa. Recalabassura, biacalabachai, repecharabia calamanagachai. Vai ter comida boa para tua família, vai ter comida boa para o teu filho. Quando o teu filho fala, mãe, tu vai responder bem para ele, tu vai alimentar ele, tu vai alimentar o teu esposo, tu não vai alimentar ele com grosseria, com briga dentro da tua casa. Tu vai ser uma mulher sábia. Receba de Deus hoje. É a palavra, é a palavra, é a farinha. É a farinha que nós temos de colocar. É a palavra, mulher, que você tem de colocar. Talvez amargura dentro do coração. Como é que você vai servir uma comida boa se o coração está amargo? Não pode. Como é que vai servir uma comida boa? Joga fora. Porque a palavra de Deus fala que o amor é o amor de Deus no nosso coração, não é uma angústia, não é o problema. Confie no Senhor, aleluia. Põe no seu coração comida do céu, comida que venha do trono de Deus. Outra coisa, irmãos. Quarta coisa. Você tem livre-arbítrio, preste atenção. Você tem livre-arbítrio para colocar o que você quiser dentro da tua panela, mas cuidado com as consequências. Geazi colocou o trepadeiro, foi preciso o profeta intervir. Cuidado, você tem, olha, preste atenção mais uma vez, você tem livre-arbítrio para colocar o que você quiser dentro da tua panela. Mas aqui teve morte dentro da panela, sabe por quê, irmão? Porque não teve discernimento. Porque não teve orientação, irmão. Você tem livre-arbítrio, mas cuidado com a consequência. Se você, irmão, aleluia, colocar a palavra, colocar a farinha dentro, sabe o que acontece? Não vai ter morte, não vai ter morte, não vai ter morte, vai ter vida. Levante a tua mão nessa noite, vai ter vida, aleluia. Cuidado com o que você vai colocar dentro. Para terminando, quinta. Coloque o que? Coloque dentro o que tira o veneno. Quinto, coloque dentro da panela o que tira. O que é que tirou o veneno? Farinha. O que é que tira a amargura? O que é que tira a angústia? O que é que tira a raiva? A palavra, ela chupa. A farinha chupou. Como diz o pastor Diogo, que é doutorado, apóstolo Diogo, doutorado em Esponjo falou, estava vendo certa vez Esponjo falou que a palavra chupa o pecado, tira o pecado. Sabe o que é que Eliseu falou? Joga a farinha tirou a morte. A farinha tirou o mal. Nessa noite, a palavra de Deus vai tirar todo o mal contra nossas vidas. Aleluia. A palavra vai tirar todo o mal deste Brasil. Aleluia. Aleluia. Coloque sobre os seus pés. A farinha que Eliseu colocou tirou o veneno. Você tem livre-arbítrio para colocar o que você quiser dentro da tua panela, mas cuidado com a consequência. Feche seus olhos.